Então, como havia dito na aula anterior, nós vamos começar a falar a respeito dos carboidratos, certo? Então, basicamente todo carboidrato é constituído de 3 átomos: carbono, hidrogênio e oxigênio, tá bom? Claro, mais para frente a gente vai falar dos carboidratos simples, dos carboidratos complexos que podem ter outros componentes. Porém, basicamente, carboidrato é formado de carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles podem ser chamados de quê? Eles podem ser chamados de hidratos de carbono, como está aqui, glicídios. Algumas fontes chamam eles de sacarídeos, outras fontes chamam de carboidratos mesmo, outras podem até aparecer chamando de açúcar. Mas já vou logo falar para vocês que eu acho esse termo meio equivocado. Muitos livros fazem essa ressalva. Por quê? Porque intuitivamente, se eu falar assim, açúcar, açúcar vai lembrar doce. Doce não quer dizer que todo carboidrato seja doce. Por exemplo, se você tomar leite, você não vai sentir sabor doce, só se você adoçar com sacarose, que é outro carboidrato. Mas se você tomar o leite, você não sente. E ele é rico em carboidrato, rico em lactose. Então, equivocadamente, algumas pessoas chamam os carboidratos de açúcares e eu acho que fica meio impróprio usar esse termo, tá bom? Qual a função básica dos carboidratos? Quando a gente viu proteínas, as funções das proteínas são diversas. Eu posso ter proteína de transporte de oxigênio, posso ter proteína estrutural, como as fibrosas, posso ter proteínas estruturais, proteínas de função enzimática, de função hormonal, de função de anticorpos, enfim. Eu tenho proteínas de diversos tipos de função, mais variados tipos de função, metabólica. Já carboidrato, basicamente a função dele é energética, ou energia de uso imediato, ou energia para ser armazenada, tá bom? Então, quando eu falo em carboidrato, eu falo em fonte energética, fonte de energia. Claro, existe carboidratos com função estrutural, função de sinalização, porém, a maior parte dos carboidratos a gente consome para a produção de energia. Se você pensar de onde vem o carboidrato, os carboidratos, no geral, ele vem como fonte primária do processo de fotossíntese. Então, é ele que as plantas, através dessa conversão da energia luminosa em energia química, essa conversão faz com que as plantas produzam os carboidratos. E esses carboidratos serão aí a nossa fonte de energia, né? Então, na fotossíntese, uma planta converte geralmente 100 bilhões de gás carbônico e água em carboidratos, do tipo celulose, amido, sacarose, etc. Tá bom? Então, a equação aqui que mostrando para vocês é a equação básica da fotossíntese, certo? Onde coloca aqui, ó, 6 moléculas de gás carbônico reagindo com 6 moléculas de água, através da absorção da fonte luminosa, da energia solar, a planta converte isso aqui em carboidrato, em glicose e oxigênio, que boa parte dele é jogado na atmosfera, o que a planta não for usar para o seu próprio metabolismo, tá ok? E aí, quando a gente consome o alimento que tem glicose, que tem carboidrato, a gente vai queimar
oxidar esse carboidrato, essa glicose, na presença de oxigênio, porque é um processo aeróbico, é a respiração aeróbica, e aí a gente oxida e transforma através das reações metabólicas esse carboidrato e o oxigênio em gás carbônico e água, tá bom? É como se fosse um processo contrário, antagônico à fotossíntese, e a respiração celular seria antagônica. Então, gente, vamos aprofundar um pouco mais, né? Quando eu falo em carboidrato, eu tenho que falar um termo químico também, que a gente tá tratando de bioquímica. Então, os carboidratos, eles vão ser ou polihidroxialdeídos, e aí vocês já viram orgânica, né? Muito bem, graças a Deus. E aí, quando a gente fala de orgânica, né? A gente pode falar aqui, ó, que ele é um polihidroxi. O que é um polihidroxi? É porque ele tem muitas hidroxilas, que é função álcool, né? E aldeído, que é esse carbono, essa carbonila, né, na pontinha da molécula, e o hidrogênio, COOH, seria a função aldeído, e essas hidroxilas seria aí do nome polihidroxi. Então, todo carboidrato ou é um polihidroxialdeído ou é um polihidroxicetonas. O que seria aqui? Vamos identificar polihidrox, as hidroxilas, que eu já estou circulando aqui, ó, na aula. E cetona é a função cetona carbonila aqui, ó, purinha, sem o H. Então, aqui seria o gliceraldeído, que é uma polihidroxialdeído ou um aldose, que eu posso chamar. É o carboidrato mais simples. E a dihidroxicetona, que é uma cetose ou um exemplo aí de polihidroxicetona, tá bom? Então, como eu disse anteriormente para vocês, a fórmula mínima, a fórmula empírica dos carboidratos é CH2ON. É a fórmula mínima, reduzida, né? Então, por isso o nome carbono hidratado, carbono com água, carboidrato. Além disso, eu já tinha mencionado anteriormente que alguns carboidratos, eles podem ser do tipo simples, só ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Outros carboidratos podem ter outros componentes, outros átomos. E aí a gente chama eles de carboidratos complexos. Por exemplo, pode ter nitrogênio, enxofre, fósforo e outros componentes. E faz dele um carboidrato complexo. Então, basicamente as funções dos carboidratos são essas, né? Energética, energia imediata, consumo para oxidar, gerar energia e gerar trabalho, ou reserva energética. Quais seriam os carboidratos de reserva energética? O vegetal reserva energia na forma de amido, na raiz, no caule. Já os animais reservam energia na forma de glicogênio. E reserva energia onde? No fígado e nos músculos. Os fungos reservam energia na forma de glicogênio também, tá bom? Estrutural, quais seriam os carboidratos estruturais? Por exemplo, a celulose, que vai constituir basicamente os vegetais, né? A parede celular das células vegetais. E também eu posso citar aqui a quitina, que é um polissacarídeo nitrogenado. E aí a quitina, ela forma a parede celular dos fungos e ela também forma o exoesqueleto dos artrópodes, né? Então, é um polissacarídeo, é um carboidrato do tipo estrutural. E muitos carboidratos também servem como comunicação. Por quê? Porque toda a membrana plasmática das células animais, na parte externa aqui, ó, aqui é a bicamada, né?
de fosfolipídios com proteínas incrustadas. E aqui eu tenho, ó, carboidratos de membrana que formam o glicocálix ou glicocálice, como vocês podem querer chamar. Esses carboidratos são carboidratos de comunicação, célula a célula, certo? São esses carboidratos aqui, essas glicolipídios ou essas glicoproteínas que são responsáveis, por exemplo, pela nossa tipagem sanguínea. Então, eles servem para a comunicação celular. E aí, basicamente, os carboidratos, eles são divididos em 3 grupos básicos, que aí eu coloco aqui para vocês os monossacarídeos, que nós falaremos em detalhes nas próximas aulas, os disacarídeos e os polissacarídeos, tá bom? Então, monossacarídeo, o próprio nome já diz aqui, mono, pequenininho, são os carboidratos menores. Eles têm de 3 a 7 carbonos. E aí, eu vou colocar aqui para vocês os mais importantes nesse momento. Mas a gente vai falar mais detalhado de cada uma dessas classes, tá bom? E aí, aqui os monossacarídeos, eu tenho os mais importantes, as pentoses, com 5 carbonos, que aí eu tenho a ribose e a desoxirribose. A ribose, ela está presente no RNA, ó, RNA, saiu horrível. E a desoxirribose, ela está presente no DNA, ou seja, é uma parte, é um componente do DNA, tá bom? Então, é de suma importância. E as hexoses, elas contêm 6 carbonos, e eles são os mais importantes, a frutose, que é o monossacarídeo das frutas, a galactose, que é o monossacarídeo do leite, e a glicose, que é a fonte do metabolismo celular mesmo. Porque, gente, ó, se você pensar, a glicose é nosso combustível principal, é a gasolina, certo? Os disacarídeos, eles são formados por 2 monossacarídeos, e aí eu tenho aqui como importante a sacarose, a lactose e a maltose. É de suma importância vocês saberem, uma sacarose é formada de quê? Uma glicose e uma frutose. A lactose é formada por quais componentes? Glicose e galactose. E a maltose, ela é formada por glicose e glicose, tá bom? E os polissacarídeos de reserva, ou os polissacarídeos, que são os maiores carboidratos, eles são formados por diversos monossacarídeos, e aí eu divido eles em estrutural e energético, como eu havia falado. Estrutural, celulose e quitina, né? E energético, amido e glicogênio. Amido, reserva energética dos vegetais, na raiz, no caule, e glicogênio, reserva energética dos animais, tá bom? Então, a gente vai também continuar conversando a respeito de carboidratos. É enorme o conteúdo.